Diário do Noroeste, há 66 anos, contando a história da região, do Paraná e do Brasil. Recebemos hoje uma liderança muito jovem, foi delegado de polícia em Santa Catarina, depois, por concurso, delegado do Paraná, com larga atuação em Paranavaí e na região. Ganhou projeção nesta função e em 2016 foi candidato a prefeito de Paranavaí, teve uma votação maciça. Essa votação foi superada na reeleição em 2018. Nós estamos recebendo hoje o delegado... 2020, perdão. Estamos recebendo hoje o delegado Carlos Henrique Rossato Gomes, delegado Kaique, prefeito de Paranavaí. Kaique, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Obrigado mais uma vez, pelo convite. E estamos aí para desmistificar os assuntos do momento. E política, que eu acho que é o principal. Começando por um tema mais leve, o prefeito ele tem uma participação muito perene nas redes sociais e, do ponto de vista político, foi o primeiro a perceber essa movimentação em Paranavaí e essa comunicação direta com o eleitor. Fala um pouquinho como se deu esse processo, Kaique. Na verdade, eu criei isso quando eu ainda era delegado de polícia, Em 2013, eu fui transferido de Paranavaí contra a minha vontade. Então, quando eu consegui retornar, eu passei a investir bastante nas redes sociais para que elas pudessem servir. Na época era só Facebook, Então, para que o Facebook pudesse servir desse contato direto com a população, prestando contas e algo que poucos sabem, recebendo informações. Então isso acabou criando uma certa notoriedade do nosso trabalho, que foi o que nos credenciou a ser candidato em 2016. Como é que o prefeito trabalha hoje a mídia profissional e a sua mídia, vamos dizer assim, as redes sociais? Como que o senhor concilia isso hoje? Então, na verdade, o município tem a Secretaria de Comunicação, que é responsável pelas comunicações oficiais e essa comunicação entre as mídias e os veículos de comunicação. E eu, juntamente com o Andreone, fazemos a gestão das mídias sociais. O que é mais, vamos dizer assim, flagrante, é que os textos todos sou eu quem faz, Então a gente, claro, sempre teve uma análise criteriosa, porque muitas pessoas acham que é só chegar lá, postar e ir pro abraço, Então a gente vai analisando dados, vendo o que é de repercussão ou não e vai consertando a rota, Então a gente tem conseguido atingir a população graças a esse trabalho analítico que a gente faz nas redes sociais. Mas em alguma medida essa postura do prefeito choca uma parte da comunidade ou o senhor não vê dessa forma? Choca os que divergem, e é natural, porque as pessoas, a maioria das pessoas é acostumada ao eufemismo, a ouvir notícias ruins de maneira mais suave, Eu venho de uma profissão onde a realidade é nua e crua, e eu transmito isso nas minhas redes sociais, e muitas vezes isso de fato choca, O sim é sim, o não é não. E muitas vezes as pessoas não estão acostumadas com isso, mas é natural. Falando ainda de assuntos mais leves, antes de a gente entrar na questão política, aquela foto do Parque de Exposição repercutiu muito. Como é que o prefeito avaliou depois aquela imagem descontraída, enfim? Não, até a pessoa tirou, ela me mostrou, pode postar. Eu falei, cara, não tem problema, esse sou eu. Por que eu vou ter vergonha de quem sou eu, Muitas vezes os políticos ficam muito atrelados a essa imagem de se colocar num pedestal, Eu sou isso, estou aqui dando entrevista com a bota suja, estava no meio da terra agora, então eu gosto disso, então eu não deixo de ser quem eu era, não deixo de ser quem eu sou, e também não escondo. Isso às vezes choca, porque as pessoas esperam do político, do prefeito de Paranavaí, uma postura, como é que eu vou dizer, muito mais formal do que eu tenho a oferecer. Mas eu não acredito que esse seja o desejo da maioria, porque todos sabem que eu sou assim, e eu fui eleito com a maior votação da história, então acho que é natural. E essa sua comunicação com os jovens,
é um diferencial. Sem dúvida nenhuma, né? Se hoje você fizer pesquisas, e nós temos uma pesquisa qualitativa que fala isso, né, de todos os políticos de Paranavaí hoje, vamos colocar, da nova geração e da geração mais tradicional, o que tem um amplo conhecimento da geração jovem, né, sou eu. Mas em razão desse trabalho em redes sociais, que né, essa geração já começou na rede social. A gente vinha de outros meios, vamos dizer assim, analógicos, né? E fomos, não digo evoluindo, mas mudando para esse tipo, se adaptando a esse novo modelo. Mas essas crianças, né, esses jovens de hoje, já nasceram nesse sistema. Então, como eu estou ali, né, muito mais presente do que a maioria, eu tenho muito mais acesso a essas pessoas. E sendo paranavaense de nascimento e vendo a evolução da cidade, que avaliação você faz desse momento da nossa cidade? Olha, eu posso dizer assim porque é difícil a gente saber o momento em que a gente começou a prestar atenção na política, né? Existem pessoas que são família de políticos que respiram política, né? Houve política no café da manhã todos os dias. Eu não venho de uma família política, embora tenha o tio da minha mãe, né, tenha sido prefeito em Santo Antônio do Caiuá, o tio Arnaldo, que a gente chama de tio Arnaldo. A política nunca foi um assunto de casa, né? Então, assim, que eu me lembre, o primeiro prefeito que eu ouvi falar, assim, era o Rubens Felipe, que por consequência é o que eu tenho mais apreço, vamos dizer assim, né? Quando alguém me pergunta, e a gente ouve dentro de casa, né? Pô, o Rubens foi um grande prefeito e para mim, né, analisando assim, desses que eu tenho conhecimento, foi o melhor prefeito de Paranavaí. Né? Mas Paranavaí vem subindo um degrau de cada vez, não tem como negar a contribuição de cada um dos que passaram, né, pela cadeira de prefeito. E hoje a gente tem uma conjuntura que, né, coloca Paranavaí num patamar muito bom, numa perspectiva muito grande, relacionada inclusive, se você comparar, né, com cidades como Umuarama, Cianorte, Campo Mourão, que sempre estiveram à frente de Paranavaí. E hoje você vê que Paranavaí tem um momento diferente, tanto é que amanhã a gente tem a inauguração da Agroceres, que vai trazer um novo panorama, né, da economia de Paranavaí. Sim, nós vamos entrar aqui nas questões políticas e econômicas, mas assim, aproveitando para tratar um pouco do perfil do prefeito Kaique, quando o Kaique chega nas reuniões formais, enfim, que a gente sabe que ainda é a realidade da política, como que é aceito no grupo e como que você se vê no grupo? Não, eles têm que me aceitar, queira ou não, né? Modéstias à parte, na política, e foi isso que me fez filiar um partido político, né? Eu ouvi isso da Coronel Aldilene, né? Que na época era major, falou, eu era delegado de polícia, falou, menino, você vale quantos votos você tem. Então eu sei o meu potencial eleitoral, eu sei o meu potencial de votos e as pessoas me respeitam por isso. Então, né, claro, temos a questão do trabalho, eu acredito que a gente tem um trabalho relevante como delegado e como prefeito, senão não teríamos sido reeleitos, né? Isso é uma prova real, né, do trabalho. Então as pessoas já entenderam o jeito da madeira, não adianta tentarem me mudar e me colocar um terno, porque existem momentos, óbvio, momentos, vamos colocar assim, extraformais, que aí você tem que estar de terno, obviamente, né? Mas as pessoas aceitam o meu jeito e graças a Deus eu não tenho problema com isso. 2024, Kaique vai entregar a chave da prefeitura para um sucessor. E o que o Kaique vai fazer no dia seguinte, 2 de janeiro? Eu vou voltar a ser Kaique como eu era antes de ser prefeito, que não é nada diferente do que o Kaique que é prefeito. É meio enigmático isso, mas eu inclusive estava numa obra agora, o operador da máquina falou, pô, você é tão simples, né? Então, cara, eu não mudei, não pretendo mudar, não é porque eu vou deixar de ser prefeito que eu vou ser melhor ou pior. Então eu deixo como, eu gosto de rock, mas vai um pagode, né, um samba, eu deixo a vida me levar. Eu sei da minha capacidade, eu sou estudioso, eu continuo estudando, então várias oportunidades existem, já hoje eu tenho vários convites,
Lá na frente eu vou analisar o que é melhor para mim e principalmente o que é melhor para minha família. E retomar a carreira de delegado está no horizonte. Tá, porque esse é o, vamos dizer assim, se tudo der errado, né, eu volto a ser delegado, que é algo que eu trabalhei e estudei para ser. Então, se tudo der errado, na pior das hipóteses, eu vou desenvolver uma função que eu gosto. Então, o que acontecer dali para frente, ou vamos colocar assim, dali para cima, né, eu estou no lucro. Então, eu não, é algo que eu não penso hoje. Eu me preparo sim para várias situações, né? Eu e minha esposa temos a intenção de abrir empresas, a gente está estudando isso, eu quero empreender, porque eu gosto muito desses desafios e tudo mais, mas o que acontecer está dentro da vontade de Deus. Perfeito. Kaique, vamos falar um pouco da gestão e das questões que envolvem a política. Nós, Diário do Noroeste, nós recebemos pessoas aqui que estão atuando politicamente e que fazem considerações favoráveis ou críticas à gestão. Então, seria importante que o prefeito pudesse dar a sua visão sobre alguns temas que outras pessoas aqui colocaram. Lógico que com a autoridade de quem é o gestor. Primeira questão, como está o Parque Ouro Branco, sobretudo o lago, em relação à legislação? Tá tranquilo. O que houve é que existia um questionamento sobre a licença, mas em razão da vazão do lago é dispensável a licença de outorga, né? Agora, existem pessoas que focam nisso como se fosse o maior problema do mundo. E no requerimento que foi feito inclusive aí houve esse questionamento via Ministério Público, e no requerimento que foi feito ao IAP, inclusive eles disseram que a obra ela fez uma melhoria, eu não sei exatamente o termo, não vou lembrar, mas uma melhoria muito grande para o meio ambiente. Basta você ir lá ver hoje que você tem animais, né, como capivaras que migraram para lá em razão da benfeitoria que foi feita. E era uma região praticamente desabitada e que hoje se encontra bem urbanizada. Esse é um ganho social? É um ganho social, é um ganho ambiental, é um ganho para fins de segurança pública. Qualquer vizinho lá é capaz de dizer, né, que lá era um maconhódromo, né, e hoje é frequentado por famílias. Você tem comércios que vivem do entorno, da valorização que aquilo trouxe. Então acho que são picuinhas, né, problemas inexistentes que tentam potencializar no único sentido de criar desgaste. Mas não existe problema nenhum, até porque se existisse, né, o Ministério Público com certeza já teria tomado providências. Quanto aos ecopontos, nós temos hoje um caso que é mais visível, que é do Parque dos Ipês. Como o prefeito está trabalhando essa questão e como está hoje o ecoponto do Parque dos Ipês? Bom, essa semana, não me lembro o dia, eu estive no Ministério Público em razão de uma outra situação, que é a questão das licenças da Agroceres, né? Era uma reunião com o pessoal da Agroceres e existia até uma parte da população lá na frente conversando com o promotor. E eu me propus a conversar com as pessoas na próxima quarta-feira. O que eu não sento para discutir é quando se envolve politicagem. As decisões da minha gestão são técnicas. Então eu disse para eles que se eles quiserem discutir de maneira técnica, a gente vai discutir. Agora, o grande problema é que algumas pessoas entenderam aquilo como um palanque político e quiseram acharam que na base da pressão, na base do enfrentamento, iam conseguir alguma coisa comigo. E para mim não funciona, né? Foi assim na primeira gestão, está sendo agora, então a discussão tem que ser técnica. Então nós vamos discutir tecnicamente com o promotor, né? E a gente não vê problema nenhum em alterar. Entretanto, a maneira que isso vai ser construído tem que ser do meu jeito e não do jeito, né, que a oposição quer. Ainda nessa linha do meio ambiente e do passivo ambiental, do lixo, enfim, dos resíduos gerados pela sociedade, pela vida em sociedade, nós temos uma questão já antiga que é a Vila Operária. Houve alguns contratempos, o prefeito pode nos atualizar como anda aquela área que a finalidade ou o objeto, o fim, vai ser uma coisa
bem urbanizada, vamos dizer assim, de grande utilização comunitária. Mas como está hoje o famoso buracão ali da Vila Operária, onde tem, inclusive, 3 instituições de ensino muito próximas? Esse foi um compromisso que eu assumi lá, inclusive no SECAP, com a dona Líria Balistieri, quando o SECAP fez aniversário, se eu não me engano, 25 anos ou 30 anos. O deputado Tião conseguiu viabilizar os recursos, né? O município entrou com uma contrapartida grande, inclusive quase 2 milhões de reais. Porém, esse recurso é uma multa que foi aplicada à Petrobras, né? Um processo, um vazamento que houve, e quase 1 bilhão de reais foram aplicados de multa. Então, uma parte desse recurso será para fechamento do buracão da vila e construção de um parque. Entretanto, o Ministério Público entrou com uma ação pela aplicação desse recurso em outros locais do Estado, que o Ministério Público, salvo engano, entendeu que apenas a construção de parques não atingiria o objetivo, né, da utilização do recurso do fundo. No nosso caso aqui, além da construção do parque, nós temos a recuperação de uma área degradada, que se enquadra, sem sombra de dúvidas, no escopo do Fundo do Meio Ambiente. O nosso não é um problema. Entretanto, como a demanda, né, a ação diz respeito à utilização do fundo, acaba que não está liberando nenhum centavo desse recurso, né? Mas vai ser feito. E a gente tentou licenciar um outro lugar para o descarte final desses objetos, porque esses objetos hoje serão deixados nos ecopontos e o município vai tirar dos ecopontos para dar a destinação final. Então o IAP não aceitou a área que nós tínhamos destinado, né? E agora a gente está em busca de outra área para fazer esse licenciamento. Atualizando a questão de obras de infraestrutura importantes para a cidade, a revitalização da Rua Guaporé, em que pé está? A todo vapor, eu estava lá inclusive, né? É a parte mais difícil, mais complexa da obra, né? Que é a parte de drenagem urbana. Foi construído um novo canal, né? As galerias, isso já foi feito, agora está na parte de aterramento, para que ela tenha o leito, né, final e posteriormente para ser lançado o meio-fio e asfalto. Então essa é uma etapa que já deve começar em breve. Tá quase terminando o aterro, né? Acredito que dentro de 30, 60 dias aí no máximo já estejam sendo feitos os meio-fios, né, e a base para o asfalto. E quanto ao prolongamento da Rua Rio Grande do Sul, que a ideia é interligar o centro da cidade com o Jardim Oásis e o Centro Cívico. Aliás, só complementando, e o Centro Cívico também, para a gente ganhar em escala, em que pé anda? A Rio Grande do Sul também está em execução, mas está nessa parte de construção do canal, porque havia uma ponte, a ponte caiu, agora a solução de engenharia foi a construção de um canal, que está sendo feito, e depois, né, vai ser o mesmo processo da Guaporé, né? Faz-se as galerias, depois o aterro e por último o asfalto. Essa é uma obra, como ela foi licitada depois, é óbvio que ela está no estágio anterior, mas até o final do ano que vem é uma obra que fica pronta. Acredito que até a metade do ano que vem, se não houver nenhuma intercorrência. O Centro Cívico, as obras de infraestrutura, né, asfalto, que na verdade é pavimentação em paver, né, drenagem, está tudo pronto. E a gente pretende começar até o final do ano que vem a prefeitura nova. Os recursos? Já estão em caixa. Para a construção do prédio da prefeitura? Prédio da prefeitura. Nós temos ali mais de 15 milhões para essa obra. E os parceiros, prefeito? Aí o Ministério Público e o Fórum já têm projetos aprovados, inclusive, né? Talvez o Ministério Público construa ano que vem, porque houve um pedido de prorrogação de prazo da construção. E o Fórum, existe a possibilidade também de começar a construir no ano que vem. Eu acredito que a licitação possa ocorrer até esse ano, mas essas instituições já garantiram que vão construir. Talvez estejam esperando a prefeitura dar o pontapé inicial para depois seguirem, né, para eles não ficarem sozinhos lá. E quais serviços nós vislumbramos agregar nessa estrutura? Ali todo o centro nervoso, né, da prefeitura, então Secretaria de Fazenda, Procuradoria, Controladoria, Setor de Compras, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, obviamente Gabinete, Comunicação, né,
junta militar, o judiciário, né? Então o fórum, né? As varas cíveis e criminais e a sede do Ministério Público. Além disso, estamos tratando no Estado para a construção da Delegacia Cidadã, né? Então teríamos Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Prefeitura, né? Os órgãos mais órgãos de gestão, de planejamento, a SEDUR, né? A Secretaria de Desenvolvimento Urbano também. Já foi feita doação para o Instituto de Criminalística, para que eles construam uma sede, porque hoje eles funcionam junto com o IML. Então é uma área que vai trazer um desenvolvimento muito grande. E queremos levar, aí não para dentro do Paço Municipal, mas em outro terreno, né, à frente, a Secretaria de Educação. Prefeito, o senhor falou de Delegacia de Polícia Civil. Em qual medida é prioridade retirar hoje a cadeia pública de uma área tão central de Paranavaí? É uma medida, prioridade zero, né? Na verdade, quando se trata de unidade prisional, né, as pessoas acham, nossa, vai construir uma penitenciária em Paranavaí. Na prática, e eu falo com conhecimento de quem atuou na área, né, na prática nós temos uma unidade prisional dentro da cidade, que é o SECAT, né, na época nós chamávamos, né, Setor de Carceragem Temporária. Então hoje nós temos 200, capaz de ter 300 presos, não sei exatamente, né, 300 presos dentro da cidade. Então nada mais inteligente e coerente construirmos uma nova unidade, né, fora da cidade. E aí é óbvio, se eu tenho 300 presos hoje, é óbvio que eu não vou construir uma penitenciária para 300 presos. Porque nós sabemos que quando eu assumi em Paranavaí, nós tínhamos 180 presos na delegacia. Hoje passa de 300, se eu não me engano. Então nós não podemos construir para 300, a gente tem que saber que a população carcerária vai aumentar. Então nós temos que construir para 400, 500, 600 presos, já pensando nesse crescimento da população carcerária. E às vezes quando você fala isso, precisamos de uma unidade prisional para 600 presos, né, tem toda aquela repercussão negativa. Só que se nós não tivermos uma nova unidade prisional para 600 presos, nós vamos ter uma unidade prisional antiga dentro da cidade, com capacidade para 97 detentos, contendo 600, porque vai entulhar 600. Se precisar colocar 1000, vão colocar 1000, de algum jeito vão colocar lá. Então a cidade cresceu e esse é um ônus. Toda cidade que cresce muito precisa de aterro sanitário e penitenciário. Eu não estou chamando detento de lixo, mas são, de certa forma, né, o rejeito da sociedade. Né? E o preso é uma espécie de rejeito, é o cara que não se adequou às normas da sociedade. Então nós vamos precisar disso. Tem que se pensar. Sim, e unidades tão precárias, elas são duplamente injustas, com a sociedade que corre um risco permanente e com o preso que não tem o tratamento devido. E o senhor que é delegado e prefeito, qual a importância de levar isso para a sociedade? Porque há um preconceito, inclusive, de abordar o tema. É um tabu. Então quando se fala, né, pô, Kaique às vezes fala e choca, mas esse é um assunto que você tem que falar e chocar, você tem que colocar os dados e colocar os números, né? Não é... As pessoas só gostam de discutir aquilo que lhe é favorável, aquilo que não vai ter oposição, né? E esse é um assunto que deve ganhar a sociedade. Para se ter uma ideia, poucos sabem, né? Nós temos a UPPAR aqui em Paranavaí, na frente do estádio, que é a Unidade de Progressão de Paranavaí, que nós tiramos os presos com bom comportamento, colocamos eles na UPPAR e eles de dia prestam serviço para a prefeitura. Então, no cemitério nós temos a manutenção, nós temos pessoal que faz roçada, pessoal da infraestrutura, que trabalha na infraestrutura, na agricultura. Então nós temos em torno, salvo engano, de 40 presos hoje que deveriam estar lá na cadeia, a gente retirou pelo bom comportamento e está dando a oportunidade deles se ressocializarem através do trabalho. Né? Muitas vezes eles têm o estigma de não conseguir um emprego numa empresa, né? Mas eles estão hoje prestando serviço para a prefeitura. Ganham lá o pecúlio deles, né? Que tem a lei de execuções penais garante, né? A constituição de pecúlio. Então eles têm o salário dele, que é aproximadamente 3/4 do salário mínimo, né? E prestam serviço para o município. Perfeito. Abordei essa questão do presídio por entender que ela também faz parte das obras estruturantes. Voltando na questão dos grandes aparelhos públicos,
como anda o Teatro Municipal e um outro grande aparelho que é muito visível, que é o Ginásio de Esportes Noroestão? Tá, o teatro ele chegou a ser licitado, né, a reforma do teatro, porque desde muito tempo não atendia as normas do bombeiro, e a gente, ao invés de manter aberto, como foi feito ao longo do tempo, empurrando com a barriga, a gente decidiu fechar e ir atrás de um recurso. Conseguimos um recurso, né, através do deputado Tião, na época governadora Cida, porém foi feita a licitação, a empresa não aceitou o preço, aquela coisa, né? Hoje a gente está tendo muito problema com isso. E teria que ser feito um novo orçamento, só que nesse ínterim, né, o engenheiro responsável pela obra faleceu. E aí foi repassado o projeto para um novo engenheiro que preferiu refazer algumas partes do projeto. Só que aí nós temos outras demandas, né, que esse engenheiro estava trabalhando, teve que terminar aquelas, enfim. O projeto foi finalizado, está no Paraná Cidade aguardando autorização de licitação. Recurso em caixa. A partir do momento que eles autorizarem, né, a gente faz a licitação. Esse é o problema. Se demorar muito no Paraná Cidade, por exemplo, com a inflação que nós temos hoje, quando voltar vai estar defasado, a gente vai ter que refazer o orçamento. Então esse é um problema que a gente vive, não só Paranavaí, né? Vários municípios vivem esse problema hoje das licitações. Esses dois grandes aparelhos. E o Noroestão, né? O Noroestão ele foi feito em etapas, então ele tinha sido terminada a primeira etapa, só que essa primeira etapa não permitia que ele fosse aberto segundo as normas do bombeiro, né? Para o público. Várias atividades acontecem lá, né? Entidades que precisam utilizar, vôlei, basquete, estavam praticando as suas atividades lá, porém sem público. Então foi feita uma segunda reforma, né? Uma ampliação da reforma. E agora, por último, né, o Álvaro Dias liberou agora para a iluminação. Então vai haver a substituição de LED. Eu acredito que até o final desse ano o Noroestão seja aberto ao público. Hoje ele funciona de maneira restrita, mas até o final do ano ele deve ser aberto ao público. Como são muito visíveis e importantes para a comunidade, eles dão um prejuízo de imagem para a gestão? Eles dão, mas a gente tem que ter responsabilidade. Eu me preocupo muito com segurança, né? E não só segurança pública, mas não dá para a gente abrir um espaço que não está atendendo às normas do bombeiro e aí a gente tem algum problema, pode ter uma tragédia e depois é muito provável que se nós tivéssemos aberto, não tivéssemos tido uma tragédia. Porém, eu não gosto de trabalhar contando com a sorte. Então eu prefiro demorar um pouquinho mais, mas fazer as coisas certas. Pode ser que aconteça alguma coisa, alguma tragédia depois, lógico, né? Tá tudo sujeito, mas pelo menos a gente atendeu todas as normas legais. Ainda tratando de questão de obras e infraestrutura, enfim, 2023, terceiro ano da gestão, aí separando o primeiro mandato, segundo mandato, terceiro ano é um ano crucial para o administrador. O que o senhor vislumbra para 2023 em termos de preparar a cidade para o encerramento do mandato e, enfim, para a cidade se desenvolver? O que o senhor está imaginando para esse ano que é tão crucial para a gestão? Na verdade, assim, né? A gente tem que pegar a nossa gestão, vamos colocar os 8 anos, né? Só que nós tivemos, infelizmente, o último ano do primeiro mandato, iniciou-se a pandemia. Então ele foi focado praticamente na gestão da pandemia, foi preservar vidas, né? E quando nós achávamos que estávamos saindo da pandemia, veio 2021 pior do que foi 2020. Então a gente teve que contingenciar todos os recursos, falar, ó, segura tudo que a gente tem de obra e vamos cuidar para que não falte nada no combate à pandemia. Tanto é que o município de Paranavaí requisitou a unidade Morumbi, acho que vocês vão se lembrar que estava fechado, custava para a gente 600 mil por mês e a gente abriu leitos exclusivos para a nossa cidade. Era um dos únicos municípios do Paraná, do Porto de Paranavaí, eu posso dizer que era o único que tinha essa estrutura, né? Então, dos 8 anos a gente acabou, não digo perdendo, porque faz parte da função você enfrentar os problemas,
Mas não foram 2 mandatos normais, comuns, né? Sim. A gente teve essa circunstância extraordinária que pegou o primeiro ano do segundo mandato e o último do primeiro, né? Mas a gente planejou, graças a Deus, temos recurso em caixa, então nós estamos, inclusive, Adão, é importante dizer, negociando dívidas milionárias do município, precatórios, negociando para pagar as dívidas que o município tem. Por exemplo, uma delas é da desapropriação da Heitor, um precatório muito grande que nós estamos negociando para deixar esse assunto liquidado. Então a gente quer deixar o município zerado de dívidas, né? Não estou dizendo que houve culpa de alguém, né? Mas são precatórios, para quem não sabe, são dívidas, né, do passado vamos dizer assim, o título, né, do credor transforma-se num precatório. Isso é da década de 60, para se ter Que há um questionamento judicial. Exatamente. Então, a gente quer passar a régua nesses passivos para que o próximo prefeito também tenha condições de tocar com toda tranquilidade. Mas nós temos, para o ano que vem, que é um ano crucial, né, a entrega de 2 obras de mobilidade urbana que vão fazer a diferença no crescimento de Paranavaí, que é a Guaporé e a Rio Grande do Sul. A Guaporé eu acho que é uma das obras mais esperadas da história de Paranavaí, né? Hoje finalizou o projeto do IBC, teremos a reforma do IBC, tá? E aí nós temos toda a Secretaria de Infraestrutura, Agricultura, todo o maquinário vai para lá. Teremos o início das obras do Centro Cívico. Aí algumas pessoas perguntam, né? Mas você vai conseguir despachar da nova prefeitura? Eu falo, eu não sei, para mim pouco importa. O que importa é plantar a sementinha, ter o recurso em caixa e não fazer as coisas correndo. Porque não adianta eu querer, eu quero despachar de lá, eu quero despachar de lá. E você antecipa a obra em 6 meses, fica tudo ruim. Eu não tenho essa preocupação. Então eu acho que a mobilidade, ela induz o crescimento e esses grandes investimentos, novos órgãos públicos, vão induzir um grande crescimento para aquela região, né? Então, eu acho que a menina dos olhos ali, o Morumbi, vai sofrer uma transformação muito grande, positiva, em razão disso. Mas se você perguntasse assim, na tua sensibilidade, Caio, qual é a obra que vai revolucionar e vai impactar e vai marcar a tua gestão? Vai ser o novo terminal rodoviário, né? Inclusive, né, hoje nós pagamos mais 2 desapropriações, os demais que não tivemos... Terminal urbano. Isso. Que é a pior área de Paranavaí, sem dúvida nenhuma, né? Essa vai ser a obra de maior impacto. Qual a previsão de entrega dela, prefeito? Então, não é uma obra demorada, tá? Porque é uma obra simples. Eu tive o prazer de idealizá-la, eu desenhei, né? Tanto o terminal rodoviário, a prefeitura, o estádio do Sumaré, eu fiz o desenho arquitetônico, né? Eu comecei a estudar e tal e fiz. Agora os engenheiros estão fazendo os projetos complementares. Então ali vai ser, aí a sede da Guarda Municipal também fui eu que desenhei. Então vai ser uma revolução muito grande, já temos o recurso, foi uma operação de crédito autorizada pela Câmara, só que a revitalização ali depende das desapropriações. A gente já fez alguns pagamentos que foram consensuais e ingressamos já com a ação há uns 15 dias para emissão na posse daqueles que não aceitaram a indenização. Tem muitos. Eram 11, eu acredito que a gente deva ter feito acordo com 5, 6 no máximo, né? Mas saindo do juiz, face a avaliação judicial, a gente deposita e tem a posse dos imóveis, né? Então eu quero ano que vem iniciar essa obra. Não é uma obra demorada, eu acredito que fique pronta até o término do mandato. Estamos próximos de 2 de outubro, onde o brasileiro deve ir às urnas e manifestar suas opiniões nas 3 esferas ou 2 esferas de poder. O senhor já manifestou apoio ao deputado Tião Medeiros agora para federal, candidato a deputado federal, e ao presidente da Câmara, Leônidas, para estadual. Qual a importância de eleger esses representantes? Olha, eu acho que Paranavaí, aí o Adão conhece mais a história do que eu, né? Mas historicamente eu acho que nós temos um momento de ouro para fazer uma dobrada estadual-federal, como não tivemos
há muito tempo, pelo menos, diria aí, pelo menos há 30 anos. Acho que o último federal eleito mesmo foi o Dionísio Dalprá, né? Constituinte, 86. Então eu tinha 2 anos de idade, para se ter uma ideia. O Tião devia ter 3. Então é uma oportunidade de ouro para a cidade, porque são mais recursos disponíveis através de emendas. Também o trabalho do federal. Não existem federais que ajudam Paranavaí? Existem, né? Mas uma coisa se você tem dinheiro, você tem um monte de vizinho ali, se você tem 10 mil reais, é claro que você vai, se precisar ajudar, a maioria você vai colocar dentro da tua casa. Isso é óbvio, isso aí não é demérito nenhum, né? Faz parte da política. Então a chance que nós temos de eleger o Tião e colocar um substituto em seu lugar, que na minha opinião tem que ser o Leônidas, né? É o meu candidato, é meu amigo, para mim ele exerce um bom trabalho e tá aí, tem todo o gás pela frente para poder contribuir com a cidade e tá alinhado. A gente sabe que alinhamento político é importante também. Então, dentro da cidade hoje, alinhado com o prefeito, que é quem representa o município, nós temos o Tião e o Leônidas. E para governador? Governador, eu acredito que a eleição está direcionada para o Ratinho Júnior, né? Tivemos até uma reunião hoje com o pessoal da Casa Civil, né? Eu não posso negar, eu tenho uma amizade com o pré-candidato, né, César Silvestre, que era presidente do meu partido. Foi através de quem eu fui pro Podemos, né? Mas existe essa tendência de que o Ratinho, né, que vem realizando um bom mandato, seja reeleito, né? Isso é público e notório. O senhor manifestou publicamente apoio ao ex-juiz Sérgio Moro para presidente da República. As circunstâncias o levaram para outro caminho e hoje o nome dele não consta na lista de pré-candidatos. Qual o caminho do delegado Kaique para presidente da República, num ano tão especial, digamos assim? Não existe a hipótese, né, de apoio nenhum a um representante de esquerda, né? Então, nessa dualidade que nós temos, nessa polarização, talvez um outro cenário fosse melhor para o país, mas nessa atual polarização é óbvio que, né, a gente fica com todos os defeitos, né? A gente fica com o Bolsonaro. Ideologicamente não me agradam, né, as pautas de esquerda. Essa vai ser uma eleição muito mais ideológica. Tudo bem que agora a questão da economia e tal, é possível que essa questão econômica volte, né? Mas, de certa forma, a ideologia vai continuar sendo a pauta, né? Então, as pautas mais de esquerda, né, não me seduzem. Não que uma coisa que tem que ficar bem claro, que é o meu receio, né? Isso é depois de muito aprendizado, não estou dizendo que eu sempre fui assim, né? Mas o fato de você apoiar o da esquerda não quer dizer que você odeia ou é inimigo do cara que apoia o da direita e vice-versa. O fato de eu estar apoiando o cara que representa em tese a direita, que não é exatamente a direita, mas enfim, não é porque eu odeio e porque todo mundo que apoia a esquerda são meus inimigos, até porque eu tenho muitos amigos e prefeitos, inclusive, da esquerda que eu gosto muito. Eu posso citar aqui o Beto Visotto, que é do PT, que é um cara sensacional, que eu adoro sentar e conversar com ele nas reuniões da Monpar, porque para mim é um cara inteligentíssimo, sensato. Não concordo com essa parte das pautas de esquerda, né? Outro que foi o antecessor dele, o Laércio, de Paraíso também. Pô, cara sensacional. Então, assim, a gente não pode confundir essas coisas. Não é porque você é do PT ou você apoia o PT que eu te odeio. Não concordo com essa ideologia, né? E também já vi que também não adianta ficar discutindo muito não, tentando convencer o que cada um tem a sua história e não vai ser 10 minutos de conversa que eu vou conseguir mudar o cara. Isso tem mais a ver com como fazer. Exatamente. A gente tem que entender que o que para nós é certo, para eles é errado e vice-versa. Agora, quem é melhor? Não sei se existe melhor ou pior, né? É questão de ponto de vista. Para mim, esse entendimento que eu comungo, ele é melhor. Mas isso não quer dizer nada, né? O contrário, ele vai dizer que o dele é o melhor. Então, é uma questão de ponto de vista. Prefeito, da minha parte, já encaminhando para o final, mas uma pergunta ainda muito relevante
e que afeta diretamente os municípios. A Confederação Nacional dos Municípios prepara aí uma manifestação para a semana que vem, preocupada com uma queda de arrecadação dos estados, de ICMS, a questão do PIS/COFINS, e que repercutiria diretamente nos municípios. Qual é a avaliação que o senhor faz desse tema? E é uma preocupação real hoje da gestão com relação à arrecadação futura? Não, a gente tem que se preocupar, né, pensando, como você falou, futuro, né? Hoje, em termos de investimentos, tudo isso que a gente falou, o município já tem os recursos programados. Mas a gente tem a grande sacada, que é a manutenção da máquina. E isso no futuro pode ser que venha a ser comprometido com essas série de isenções, né? Quando o Moro ainda era pré-candidato, eu cheguei até a mandar para ele, né? Ter cuidado com esse tipo de situação, porque muitas vezes se faz, né, tira dos municípios para fazer, né, política em nível nacional, que eu acho que esse seria um dos equívocos do governo Bolsonaro, né? Porque todo governo tem equívoco, meu também tem divergência, e eu divirjo deles nesse sentido. Até falar, existe um princípio constitucional tributário, né, que fala proibição de isenções heterônomas, né? Que o Estado não pode isentar uma pessoa de IPTU porque é um tributo municipal. Mas muitas vezes se tem outras medidas que não entram nesse princípio, mas que impactam diretamente nos municípios e no Estado. E isso na ponta, falta o quê? Às vezes falta um remédio, às vezes falta uma consulta, e aí o governo federal, como ele não é prestador desse serviço direto, né? Às vezes não... Então... As demandas continuam com os municípios. As demandas continuam. E aí o que acontece no futuro, né? O prefeito é obrigado a aumentar a arrecadação. Aí como é que ele faz? Vai ter que incrementar o IPTU, incrementar o ISS, o Estado, né? Beleza, não tem o ICMS da gasolina, mas de repente, num outro produto, ele aumenta o ICMS, porque não tem mágica. Ainda mais no momento que a gente vive de crise, os serviços públicos eles estão sendo cada vez mais exigidos, né? E aumento de demanda, você tem aumento de custo. Dá para reduzir despesa? Dá. Só que quando você pega essa redução de despesa e coloca na balança, ela não faz frente ao aumento das despesas. Então, partindo do ponto de vista inicial da Confederação, o senhor é solidário a essas demandas apresentadas? Sim. Prefeito, o Diário do Noroeste completa 67 anos no dia 23 de outubro de 2022. E, por vocação, abraça as bandeiras regionais e tem a absoluta transparência e independência editorial para trabalhar os temas relevantes, tudo que for importante, para a região, para o Paraná, para o Brasil, enfim. É nessa perspectiva que nós deixamos à inteira disposição da Prefeitura, dos agentes públicos, para contribuir no que for necessário e desejável para que alcancemos o desenvolvimento de Paranavaí. Agradecer a presença e, mais uma vez, dizer que se algo não foi dito ou não foi perguntado, que o senhor fique à vontade para as suas considerações. Eu agradeço, né? O Diário, sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, é o baluarte da comunicação, não só de Paranavaí, né, mas de toda a região noroeste. Presta um grande serviço. Eu fico muito feliz em vê-lo repaginado, porque era uma preocupação que a gente tinha, né? Vendo vários jornais com foco, né, nessa nova era digital, né? Então, vendo isso acontecer, a gente fica muito feliz porque sabe da importância, porque não é todo... muitas pessoas se colocam como comunicadores e colocam qualquer informação, mas nem todos têm a credibilidade. E a gente sabe, né, e as pessoas sabem também que o que está no Diário do Noroeste tem um filtro, tem a credibilidade, está ali, porque hoje o que a gente mais sofre, né, na informação são com as notícias enganosas, né, fake news. E a gente sabe que existe esse critério. Então é importante que a gente tenha um
veículo de comunicação com a história do diário, com a credibilidade do diário, em todas as plataformas, né, levando informação. Então eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade e, né, agradeço o espaço, não só dado a mim hoje, né, pessoalmente, mas a toda a divulgação, né, do município de Paranavaí, porque queira ou não, isso faz parte, né, ajuda a vender a cidade. Eu tenho certeza que muitos investimentos chegam em Paranavaí graças, né, à capilaridade do jornal. Então fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Obrigado.